Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 7 do 2º bimestre. Tem como tema o quê? Modelagem geométrica com teorema de Pitágoras. Vamos dar início então? Para começar, com suas palavras, após sair do estádio, um grupo de amigos segue até o ponto de táxi pelo caminho indicado na figura. Então ele vai fazer isso aqui. Vou pegar outra cor aqui de caneta para andar por cima lá. Então ele vai sair do ponto do estádio e vai andar em linha reta até aqui. Vai atravessar a rua e vai descer até o ponto de táxi. Então repare que ele fez dois caminhos. Ele andou 160 metros e depois ele desceu 120 metros. Se existe uma linha, então ele andou aqui o total 120 metros mais 160 metros. Ele andou ao total 280 metros, tá? Aí vem uma observação. Se existisse uma rua de linha reta ligando os dois locais, a distância seria menor ou maior? Quantos metros de diferença? Então, se existisse uma estrada que saísse lá do estádio, atravessasse aqui, fosse lá no ponto de táxi, né? Imagine que esse caminho, né? Essa rua, né? Passasse aqui pelo meio das casas, pelo meio da piscina e chegasse aqui. Ele seria menor ou maior, né? E aí, a resposta é menor, né? Porque olhe bem, aqui ele anda até aqui e vem até aqui, certo? E o que acontece com isso? Tem um ditado que fala assim, que a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Então essa linha reta entre elas vai ser a menor distância, tá? Agora, qual é a diferença? É usando o teorema de Pitágoras, né? Então a gente percebeu que tem um triângulo retângulo, tudo bem? Onde isso aqui é a hipotenusa, e aqui é um cateto, e aqui é o outro cateto. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, a soma dos catetos, né? A hipotenusa eu vou colocar como A mesmo, A ao quadrado é igual. Qual o valor do primeiro? 120. Mais. Qual o valor do outro cateto? 160. E tudo isso ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. 120 ao quadrado é 120 vezes 120. Corta o zero, vem para aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Matei o 2 também. Já tinha matado esse 0, agora matei o 2. Agora vou fazer 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 0, mais 4, mais 1. Tá? Então deu 14.400. 14.400. Repare que eu poderia fazer 12 ao quadrado, 144. Quanto zero eu vou aumentar? É 1 zero vezes 2, dá 2 zeros. Então eu vou fazer esse mesmo truque aqui. 16 ao quadrado. Não vou conseguir fazer de cabeça, então eu tenho que montar conta. Então faz lá. 160, não vamos complicar, vamos fazer do jeito que é. Corta o zero, vem aqui embaixo. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 5, 6, sobe o 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. Aí mais, que eu já matei isso aqui já hoje, agora matei o 6 também. Agora 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando tudo. 0, 0, 6. Aqui dá 9 com 6, 15. Fica o 5, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então deu 25.600. Aí a hipotenusa ao quadrado é igual a 14.400 mais 25.600. Somando tudo, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 6, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Deu 40 mil.
né? Então, mas deu 40 mil metros? Calma, isso ao quadrado. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 40 mil. 40 mil é a mesma coisa que dizer que 400 vezes 100. E aí eu posso fazer o quê? Raiz quadrada de 400 vezes raiz quadrada de 100. Quem vezes ele mesmo dá 400? É o 20. Raiz quadrada de 400 é 20. Até o porquê? 400 pode falar que é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10, 2 vezes 10 dá 20. Então, raiz quadrada de 400 é 20. Vezes raiz quadrada de 100, que dá 10. E 100 vezes 10 dá 200. Então, esse caminho mais rápido, mais curto, é 200 metros. Qual foi a diferença entre eles, né? A pergunta é qual é a diferença? Você faz 280 menos 200, que vai dar 80 metros menos, né? A diferença entre eles é de 80 metros. Vamos ver? Olha lá, se traçarmos o segmento que une os dois pontos, né? O ponto de táxi e o ponto de saída do estádio, além de duas perpendiculares, que é aqui de 90 graus, né? Que passam pelas extremidades do segmento, o problema pode ser modelado por um triângulo retângulo, cujos catetos medem 120 metros e 160 metros, ou o inverso que eu falei aqui, né? 160 metros e 120 metros. A distância mínima direta corresponde à hipotenusa. A hipotenusa seria a menor distância entre eles. Como é um triângulo retângulo, pode-se aplicar o Teorema de Pitágoras para determinar a distância desconhecida. Então, logo lá, o que eles fazem aqui? Olha lá, eles fazem isso. Faz 160 ao quadrado dá 25.600, 120 ao quadrado dá 14.400. Somando tudo dá 40 mil. Fizeram a decomposição, 400 vezes 100 dá 40 mil. Raiz quadrada de 400 deu 20. Raiz quadrada de 100 deu 10. 20 vezes 10 dá 200. Por que ele fala mais ou menos 200? Porque se eu fizesse 200 vezes 200, dava 40 mil, certo? E se eu fizesse menos 200 vezes menos 200, menos vezes menos dá mais. 200 vezes 200, 40 mil do mesmo jeito, tá? Só que a gente descarta o negativo, porque não existe uma distância negativa. Então, considerando o valor positivo, considerando somente o valor positivo, segue que a diferença entre os dois percursos será dada por 1.200 mais 1.600, que dá 280, menos 200 metros, que é a hipotenusa, então a diferença vai ser de 80 metros. Então, agora pause o vídeo, tente resolver, acertar, e depois solta o play para conferir se você acertou. Uma escada de comprimento é apoiada em um muro. Então imagine o muro aqui. Pá, tá aqui o muro, certo? Tá. E a escada tem 5 metros de comprimento. Pá, então ela tem 5 metros aqui, ó. E ela foi apoiada em cima de um muro, tá bom? De modo que uma extremidade dista, eu acho que teve um erro aqui no material digital que eu não consegui entender o que eles colocaram, né? Eu acho que está a 3 metros da base do muro. Então essa extremidade está a 3 metros da base do muro. E aí, a outra extremidade está no topo do muro. A representação geométrica, que é o que eu acabei de desenhar, dessa situação, permite determinar a altura do muro. Que, nesse caso, a altura do muro aqui, ó, essa altura do muro, é o quê? É um cateto, que corresponderá a quê? A um cateto do triângulo retângulo, a hipotenusa de um triângulo retângulo, ou ao lado de triângulo, mas não é certo que seja retângulo. Bom,
Eu imagino que se o muro está de pé ainda, ele é perpendicular ao chão. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Onde quem está o oposto do triângulo retângulo é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é a escada, não é a altura do muro. A altura do muro é um dos catetos. Então, a resposta correta é a primeira aqui. A altura do muro é um cateto do triângulo retângulo. Muito bem, vamos dar continuidade então. Lá, é isso mesmo. Tranquilo? Continua. Agora nas atividades. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, atividade 1. Uma pessoa atravessa um rio de 10 metros de largura. Por causa, né? Na nossa região que a gente fala por conta. Por causa da correnteza, ela nada em linha reta, não perpendicular, ou seja, ela não vai conseguir atravessar assim, porque é não perpendicular à margem do rio. Então ela não vai fazer um ângulo de 90 graus com a margem do rio, atravessar em linha reta assim. Por que não? Porque tem a correnteza. Então ela sai, vamos supor que ela entrou aqui na água e começou a nadar. A correnteza foi jogando ela para baixo, mas ela nadou em linha reta, tá bom? Então, em linha reta, ela foi nadando de acordo com a correnteza. E acabou que acaba percorrendo 26 metros até atingir a outra margem. Então, ela nadou aqui 26 metros em linha reta até chegar na outra margem. Você vai falar, professor, mas ela tem a largura do rio é só 10 metros, mas lembre que a correnteza foi jogando ela para baixo. Ela saiu aqui embaixo. A pergunta, até atingir o outro lado. A pergunta é, ao final da travessia, qual será a distância em relação ao ponto que se pretendia chegar se não houvesse correnteza? Então ele quer saber qual é a distância que ela teria chegado lá em cima. Ela desceu quantos da margem aonde ela chegou, aonde ela queria chegar. Então aqui repare que formou um triângulo retângulo, onde eu tenho duas informações e aí só falta uma. Vamos colocar essa informação aqui chamada de x, pode ser? Então x é a distância que eu quero descobrir. Então olhando aqui assim, eu tenho informação da hipotenusa, eu tenho informação de um cateto e quero descobrir o outro cateto. Então a fórmula é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Trocando as informações, a hipotenusa é 26, então 26 ao quadrado é igual a um cateto é 10, 10 ao quadrado, mais o outro cateto é x, x ao quadrado. Então resolvendo, 26 vezes 26, vamos fazer lá em cima, 26 vezes 26, 6 vezes 6, 36, fica o 6, sobe o 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Mais 2 vezes, agora matei isso aqui, né? Agora eu vou fazer o 2. 2 vezes 6, 12, fica o 2 e sobe o 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Somando tudo, 6, 7, 6. Então deu 676 é igual 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Esse dá para fazer cabeça. 10 vezes 10 dá 100. Mais x ao quadrado. Trocando os lados para que a informação que eu não conheço fique do lado esquerdo. É a mesma coisa que eu sempre brinco. Banana é amarela, amarela é banana. Então eu vou passar aqui, ó. 100 mais x ao quadrado é igual a 676. Agora eu quero descobrir só o x ao quadrado sozinho. Vou passar o 100 que está me atrapalhando para lá. Fica 676 menos 100. E aí chegamos à conclusão que x ao quadrado é igual a 676 menos 6, 576. Passando essa informação aqui para cima, eu não quero saber o x ao quadrado. Eu quero saber o valor do x. Então, o contrário da potência é a raiz, é a radiciação. Então, raiz quadrada de 576. Qual número vezes ele mesmo dá 576? Bom, eu já sei que 20 vezes 20 dá 400.
Aí se eu fosse fazer 30 vezes 30, dava 900. Então fica entre o 20 e outra. Se a hipotenusa é 26, então ele fica entre 20, 21, 22, 23, 24. Eu posso fazer os testes ou fazer a fatoração. Vou fatorar o 576 pelos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então vamos lá. Começando. 576 dá para dividir por 2? Dá, né? Porque é número par. Se você fizer mentalmente aí 500 dividido por 2, dá 250, certo? 70 dividido por 2 dá 35. 6 dividido por 2 dá 3. Somando tudo dá 250 com mais 35, 285 mais 3, 288. Então deu para dividir por 2. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, dividido por 2 porque ele é número par. 200, vamos fatorar de novo para ficar mais fácil para a gente, né? Senão a gente vai ficar fazendo muita conta. 200 dividido por 2 dá 100. 80 dividido por 2 dá 40. 8 dividido por 2 dá 4. Né? Então dá 144. 100 mais 40 mais 4. 144. Dá para dividir por 2 de novo, não dá? Então dividido por 2 dá quanto? 100 dividido por 2, fazendo a fatoração, hein? 100 dividido por 2 dá 50. 40 dividido por 2 dá 20. 4 dividido por 2 dá 2. 50 mais 20 mais 2. 50 mais 20, 70. Mais 2, 72. 72 dá para dividir por 2 de novo? Dá. Número par. Todo número par dá para dividir por 2. E aí fica assim. 70 dividido por 2, 35. 2 dividido por 2, 1. 35 mais 1, 36. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá sim. Então vamos lá. De novo. 30 dividido por 2 dá 15. 6 dividido por 2 dá 3. 15 mais 3, 18. Opa, deu par de novo. Então dá para dividir por 2 de novo. 18. 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. E 5 mais 4 dá 9. Dá para dividir por 2 de novo? Agora não dá mais. Porque é número ímpar. Então eu vou para o próximo número par. Número primo é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 576 é uma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como a minha... Opa, apaguei um 2 sem querer. Como a minha potência é... Minha radiciação é raiz quadrada, eu vou juntar os valores de 2 em 2. Aqui dá 2 ao quadrado, aqui dá 2 ao quadrado, aqui dá 2 ao quadrado e aqui dá 3 ao quadrado. Então eu posso falar aqui, 576 é uma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Corta, corta. Esse 2 saiu fora. Corta, corta. Esse 2 saiu fora. Corta, corta. Esse 2 saiu fora. Corta, corta. Esse 3 saiu fora. Multiplica todo mundo agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Será? Quer tirar a prova? Faz lá. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Soma tudo. 6, 9 com 8, 17. Fica 7, sobe 1. Ó, 576. É isso mesmo. Então, qual foi a distância que ela saiu para baixo do ponto que ela queria chegar? 24 metros abaixo. Tranquilo? Espero que eu tenha conseguido ser claro nas minhas explicações e que você tenha compreendido. Vamos ver se o material explica de uma maneira diferente. Quase igual, né? A única diferença é que ele simplesmente fala, ó, o rio vale 10 metros, desceu a 26 metros para baixo, né? O outro cateto é a distância da chegada, tá? Beleza, ele fez 26 ao quadrado mais 10 ao quadrado igual a mais x ao quadrado. Aí fez a inversão, sem explicar o porquê. Fica lá, 616, que é o 26 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, que dá 100.
aí fala que a raiz quadrada é mais ou menos 24 metros. Como não existe 24 metros negativo de distância, então chegamos a 24 metros. Material muito sucinto, né? Eu prefiro detalhar mais, eu sei que o vídeo fica cansativo, mas eu detalho daí toda a resolução. Agora atividade 2, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Atividade 2. A. Calcule o comprimento dos segmentos RF. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então ele quer o segmento R e o segmento F. A distância do R é do A que liga o B. Repare que se eu construir aqui uma linha aqui, ele vai formar um triângulo retângulo. Qual o tamanho desse cateto? Se ele saiu do 0 e foi até o 9, esse cateto tem 9. Qual o tamanho desse outro cateto? Se ele saiu do 0 e foi até o 12, ele tem 12. Então eu posso fazer Pitágoras, mas eu posso perceber o seguinte. Lembra aquele triângulo, é o trio pitagórico, que tem 3, 4 e 5? Repare que se eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar 9. E se eu multiplicar esse 4 por 3, ele vai dar 12. Ah, então é só multiplicar o 5 por 3. Aqui vai ser 15. Ah, mas tem como provar, professor? Tem. Vamos provar, né? Para deixar mais garantido. Mas eu tenho quase certeza que aqui é 15. Vamos lá? Então vamos lá. A hipotenusa vamos chamar de R. Então R ao quadrado é igual os dois catetos ao quadrado. Opa! 9 ao quadrado, somando com o outro cateto que é 12 ao quadrado. Então R ao quadrado é igual 9 ao quadrado, 81, que é 9 vezes 9, né? E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. R ao quadrado é igual 81 mais 144. Vamos fazer a conta? 81 mais 144. 4 mais 1, 5. 4 mais 8, 12. Fica o 2, sobe 1. 1 mais 1, 2. Então deu 225. Eu quero descobrir o R só, não quero descobrir o R ao quadrado. Então, o contrário do quadrado é a raiz quadrada. Raiz quadrada 225. A gente sabe que é 15. Ó, 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Mais 1 vezes 5, 1 vezes 15, 15. Somando, dá 225. Então, ficou provado que lá era 15 mesmo. Ou você poderia fazer o quê? Nossa senhora, deve ter dado um grito, coitado quem estava escutando com fone de ouvido. Você pode fazer a fatoração do 225. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá, né? Porque 2 mais 2 dá 4, com mais 5 dá 9. Então dá para dividir por 3. 225 dividido por 3. 7 vezes 3 dá 21, sobra 15. Então é 75. Dá para dividir por 3 de novo, dá 25. Não dá para dividir por 3 mais. Divide por 5, dá 5. Divide por 5, dá 1. E aí fica o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Corta, corta, o 3 saiu fora. Corta, corta, o 5 saiu fora. 3 vezes 5, 15. Provado, então, que a distância aqui é realmente 15. Agora vamos para a letra B. Letra B, fazendo o triângulo aqui, ó, só para a gente entender onde ele está. Então, fazendo os triângulos aqui, nós temos os valores. Do 2 até o 8. Como que eu descubro a distância do 2 até o 8? O maior menos o menor. 8 menos 2 dá 6. E para provar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui dá 6. E a distância aqui? Do 1 até o 2. Do 1 até o 9. Dá 8, né? Mas para provar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então dá 8 de distância. Opa! Novamente, o trio pitagórico, né? O básico lá é 3, 4 e 5. Ó, 3, 6 é vezes 2. 8 é o 4 vezes 2. E aqui vai ser 10. Então, eu já achei a resposta, mas eu vou provar que é 10. Certo? Então, usando o trio pitagórico, que é 3 números naturais que formam um triângulo
retângulo, que está dentro do padrão de Pitágoras, né? Que todo triângulo retângulo dá para resolver por Pitágoras. Então eu chego aqui e chego à seguinte conclusão. A hipotenusa, vamos chamar de f ao quadrado é igual a um cateto, que é o 8 ao quadrado, somando com outro cateto, que é 6 ao quadrado. Então, f ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. É 8 vezes 8, né? Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, f ao quadrado é igual a 64 mais 36, 100. F ao quadrado, não, f ao quadrado já é igual a 100. Agora eu quero descobrir só o f. F é igual a raiz quadrada de 100. Então, f é, quem é a raiz quadrada de 100? 10. Ficou provado, então, que o segmento F tem 10 unidades de comprimento. Tranquilo? Vamos subir as respostas para a gente conferir se é isso mesmo. Então lá, primeira foi feito todo o procedimento que a gente fez e chegamos a mais ou menos 15. No caso, a gente usa 15 unidades de comprimento, positivo, né? Ó, formou um triângulo retângulo e foi feito a mesma conta. A B é a mesma coisa, também foi feito um triângulo ali, e para descobrir a distância entre um e outro, faz o maior menos o menor. 8 menos 2 dá 6. Aqui, 9 menos 1 dá 8. E aí, fazendo 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, a soma dos catetos deu 100, e aí a raiz quadrada de 100 deu mais ou menos 10, e a gente usa só número positivo. Tranquilo? Agora, atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver, e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, lá. Uma empresa realiza entregas gratuitas para endereços localizados até 18,5 km de distância do seu depósito. Para locais mais distantes, é cobrada uma taxa de R$ 25,00 por quilômetro que exceder esse limite, ou seja, que passar desse limite. Só o que passar, não tudo quilometragem depois. Um cliente adquiriu um produto e solicitou a entrega para um endereço situado. Então vamos lá. Aqui é o balcão. Balcão não, depósito. Vamos chamar de D. Tá? D de depósito. Então, situado a 12 km leste. Leste é para o lado direito. Então ele vai andar 12 km para cá. 12 km. Certo? E depois 16 km sul. Então ele vai andar 16 km para o sul. Então, aqui está 16 km. Ah, professor, eu sou 12 e ficou maior. Realmente, vamos fazer menor para fazer proporcional, né? Então, aqui é o 12. Andou 12 para cá, certo? E andou 16 para o sul. E aí, formou o quê? Um triângulo retângulo. E aqui é a casa do cliente. Aí, a pergunta é, determine o valor que deverá ser pago pelo transporte da mercadoria. Bom, não tem alternativa que é de graça, então deve ser maior que 18,5, né? Então aqui está a nossa hipotenusa, que vamos chamar de distância, tá? Então, fazendo a fórmula aqui fica, distância ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dos catetos, né? Seria 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, distância ao quadrado é igual 12 vezes 12, 144. Mais 16 vezes 16, se eu não me engano, é 256. Vamos fazer aqui a conta. 6 vezes 6, 36. 5 6 sobe o 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando 6, 15, 1, 256. É isso mesmo. Aí agora, distância ao quadrado é igual 144 mais 256, então 256 mais 144, 10 foi 1, 5 com mais 1, 6, com mais 4, 10 foi 1 de novo, 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, 400. Então, distância ao quadrado dá 400, mas não quero distância ao quadrado, quero só distância. Contrário de quadrado, de potência, né? Depois expoente 2, raiz quadrada de 400. Então, eu sei que raiz quadrada de 400 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4
vezes a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. E 2 vezes 10 dá 20. Então a distância aqui é de 20 km. Então vai ter que pagar uma taxa pelo que passou do valor, né, da distância. Então, quantos que passou a mais da distância? Então, a distância é 20 e eu vou ter que subtrair o que é de graça, 18,5. Vírgula embaixo de vírgula e vamos fazer a subtração. 0 que tira 5 não dá, empresta do vizinho. Vizinho não tem também, empresta do outro. Aí fica 1. Agora ficou 10. Emprestou, ficou 9. Aqui ficou 10. 10 tira 5, 5, vírgula embaixo de vírgula. 9 tira 8, 1. 1 tira 1, 0. Então passou 1,5 km. E eu sei que cada quilômetro paga R$25. Então é só fazer agora a multiplicação. R$25 vezes 1,5. Vamos lá? 5 vezes 5, 25. Sobe o 2. Ficou 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Matei o 5. Coloca um cruzinho embaixo em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma tudo aqui. 5 mais ninguém, 5. 2 mais 5, 7. 1 mais 2, 3. R$375? Não, eu tenho que devolver a casinha da vírgula. Tem uma casinha depois da vírgula. Deu 37,5, ou seja, R$37,50. Alternativa correta, letra D. Espero que vocês tenham conseguido chegar nesse resultado. Bem elaborado essa questão. Então lá, mesmo procedimento que a gente fez, descobriu a distância de 20 km, o 0D também como distância. A incógnita é nossa, né? A gente coloca a letra que a gente quiser. Olha lá, depois que feito isso, foi descoberto fazendo a subtração, que a distância acima do que era de graça foi de 1,5 km. Então pagará R$37,50. Atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então lá, um terreno retangular cujos lados medem 5 metros é o lado menor, né? E 12 metros é o lado maior, tá? Será separado em duas partes a partir de uma de suas diagonais. Então, uma diagonal vai separar esse terreno em duas partes, tá? Para que nelas sejam feitos cultivos diferentes. Pelo projeto inicial, a separação das duas regiões se dará pela instalação de uma cerca simples. A imagem ilustra como se pretende preparar o terreno. Qual é a extensão da cerca que será instalada para separar o terreno nas duas regiões desejadas? Bom, triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Então já me remete a Pitágoras, né? Vamos fazer a letra C para representar a cerca. Então, cerca ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí, hipotenusa, no caso a cerca ao quadrado, é igual. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá quantos? 25. Então vamos lá. 25 mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá quantos? Já vimos hoje várias vezes, 144. Então, cerca ao quadrado é igual 25 mais 144. 5 mais 4, 9. 2 mais 4, 6. 1 mais ninguém, 1. Então, cerca ao quadrado dá 169. Mas não quero cerca ao quadrado, eu quero só saber o tamanho da cerca sem multiplicar por ela mesmo. Então, eu vou procurar raiz quadrada de 169. E chegamos à conclusão que raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. Alternativa correta, letra B. Então, subindo a correção do material para a gente ver se ele explicou de uma outra maneira. Não, foi a mesma nossa, né? Chegamos a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mas ele colocou a hipotenusa do lado de lá, depois ele fez a inversão. A banana é amarela, amarela é banana, a brincadeira que eu faço, sempre para poder deixar a minha incógnita do lado esquerdo, tá?
E a diferença é que eu usei C e ele usou X, mas a resposta foram as mesmas, tá bom? Encerrando, pause o vídeo, tente responder e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. O que é necessário para um triângulo ser classificado como retângulo? Primeiro, tem um ângulo de 90 graus. Segundo, a relação de Pitágoras, né? Que seria o quê? A hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, ao quadrado é igual à soma dos catetos do triângulo retângulo. Por meio de um segmento de reta qualquer, é possível calcular o comprimento sem medição de reta? Tá? Essa pergunta é meio confusa, né? Mas vamos rever. Por meio de um segmento de reta qualquer, é possível calcular o seu comprimento sem a medição direta? Sim, né? Se ela tiver uma relação métrica dos triângulos retângulos, a gente pode usar Pitágoras, né? Para descobrir esse segmento, esse ou esse, desde que eu tenha os outros dois segmentos. Tranquilo? Se você gostou da aula no geral, deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja um dos nossos inscritos. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.